Fala galera, muito boa tarde a todos. Sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Parazão com mais uma rodada iniciando neste final de semana. É muito difícil o Campeonato Paraense. Eu sei que as pessoas costumam dizer o contrário, é porque eles nunca jogaram e nunca ganharam. No Remo, as opções de ataque estão em alta com o técnico Rodrigo Santana. Começar com essa dor de cabeça boa, né? Quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. E no domingo, Botafogo e Flamengo vão jogar em Belém, valendo a Supercopa Rei 2025, no clássico que abre a temporada do futebol brasileiro. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, nesta sexta-feira chuvosa e fria em Belém, estão comigo Jordana Krupanzer. Boa tarde, Jordana. Muito boa tarde, Matheus, Vitória, e um abraço para todo mundo que está em casa. Eu já estava com saudade de estar aqui. É verdade, Jordana viajante aqui. E a Vitória Monteiro. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus, Gil e a todos que estão nos assistindo. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, que no final de semana vai até Ipixuna do Pará encarar o Santa Rosa em mais um duelo do Campeonato Paraense. Bora conferir na reportagem. Três jogos, 3 vitórias. Essa é a campanha do Paysandu no Parazão Bampará 2025. Diferente do Santa Rosa, adversário deste domingo, que tem um aproveitamento inferior, com 3 derrotas nas 3 rodadas da competição estadual. Embora isso possa mostrar um adversário inferior, o elenco bicolor sabe que não vai encontrar facilidade nos confrontos do Campeonato Paraense. É muito difícil o Campeonato Paraense. Eu sei que as pessoas costumam dizer o contrário, é porque eles nunca jogaram e nunca ganharam. É muito difícil. Não tem mais time bobo, não tem mais time... O time pode até ser inferior tecnicamente, mas entra em campo, eles entregam tudo. Então, realmente, a dificuldade é muito grande. E quando não tem a dificuldade do adversário, igual teve no jogo agora, além do adversário da Tuna, a equipe da Tuna ser muito boa, também a chuva, né? Após as situações vividas no jogo com a Tuna, no início da semana, no estádio Bampará Curuzu, com a forte chuva que paralisou o jogo por 1 hora, o elenco bicolor ligou o alerta para qualquer outro tipo de dificuldade contra o Santa Rosa em Ipixuna do Pará, já que a partida será pelo período da manhã, horário diferente do habitual. São as adversidades que tem no Campeonato Paraense. Vai estar calor, se eu não me engano, né? Esse horário realmente é um horário atípico, não é um horário que nós costumamos jogar. Mas a dificuldade foi feita para ser superada, eu acho que está isso aí. Quando a gente vence a camisa do Paysandu, a gente não escolhe adversário, não escolhe clima, campo. A gente entra para dar o nosso melhor e é isso que nós vamos fazer. De volta ao time titular no clássico com a Tuna, Edilson garante estar preparado, caso o técnico Márcio Fernandes opte de novo por ele, desde o início do jogo com o macaco prego e na sequência do campeonato. Óbvio que a gente vai respeitar sempre o professor, mas eu estou mostrando para ele que eu estou pronto para jogar, que qualquer momento que ele contar comigo eu estou pronto, né? Nossa equipe está bem, o Brian está muito bem, o Brian é um grande jogador, vale ressaltar isso. Um atleta que ano passado eu joguei mais na minha posição e ele esperou, trabalhou, jogou na esquerda, né? Mas quando ele teve a oportunidade ele abraçou e realmente está muito bem. Então, assim, da mesma maneira eu respeito o que ele teve comigo, eu tenho por ele. E quem cresce é o Paysandu. Edilson, que já é jogador do Paysandu desde a Série C de 2023, foi titular na posição durante boa parte do ano passado, mas começou como reserva nessa temporada, Jordana. Acreditas que pelo fato do PK estar suspenso, o Brian Borges pode ser deslocado para a esquerda e o Edilson ser o titular na lateral direita? Ou ele deve retornar com o Kevin, deixar o Brian e o Edilson continua na reserva? Eu acho que isso vai partir das mudanças que o Márcio Fernandes vai querer fazer por uma questão de realmente aproveitar esse jogo.
Não desmerecendo o Santa Rosa jamais, mas a gente sabe que o Paysandu é franco favorito, principalmente pelo momento do Santa Rosa, que ainda está sem técnico, demitiu o Pedro, é o lanterna da competição nesse momento. Talvez o Paysandu tenha uma superioridade muito grande nesse jogo. Claro que a gente está falando de um Parazão que é muito disputado, que começa a ser aproveitado nos detalhes, em questão de gramado, quem sabe se adaptar melhor ao clima, enfim. Mas o Paysandu é franco favorito e o Márcio Fernandes ele pode alterar, ele pode mudar nessa partida, ele pode testar o seu time, ele vem fazendo isso bastante nesse Campeonato Paraense. Então acho que é um jogo mais tranquilo, a gente pode ter mudança nas laterais, até dentro mesmo da partida, mudar, sei lá, no segundo tempo, para poder colocar o Brian em outras posições, já que ele faz isso, testar ele mais em outras posições, como segundo volante, ou mudando das laterais, ou então indo mais para frente como ponta. O Márcio Fernandes tem esse jogo como um grande treino de luxo para poder mexer nessa equipe. Levando em consideração a sequência de jogos, Vitória, o fato da partida também ser de manhã, o Paysandu passou quase 75 minutos com um jogador a menos na partida contra a Tuna. O Márcio deve promover substituições no time que entrou como titular na partida com a Tuna e o Edilson pode ganhar mais minutos? Pode sim. Eu acho que não tem como a gente usar como parâmetro esse jogo. Como a Jordana já mencionou, o Santa Rosa está lá embaixo na tabela, é uma situação muito complicada. Acho que crise poderia ser uma palavra para utilizar nesse momento. Mas o Márcio tem duas opções. Ele pode querer manter uma equipe, né, a equipe que estava no último jogo, até para aumentar o saldo de gols, tentar subir na tabela pela rivalidade com o Remo e tudo. Ou pode mexer e tentar novas coisas, ver como os jogadores funcionam de outra forma. A única vantagem que o Santa Rosa tem talvez seja o mando de campo e pelo horário também, né? Tá acostumado a jogar ali. E eu consigo ver dessa forma. Consigo ver o Márcio utilizando o jogador para testar, digamos assim. Porque ele já foi praticamente titular absoluto em 2024, né? E falando em relação eu lembrei agora, de jogar com um jogador a menos, o Paysandu acabou pegando essa prática na Série B do ano passado. Então já era com o Hélio dos Anjos, né? A maioria dos jogos, mas acredito que os jogadores, essa base remanescente, já sabe como se desenvolver nesse momento. Olha, eu tava assistindo. Já tá maceteado. Eu estava assistindo o jogo no sábado. E sábado não, desculpa, terça-feira, né? Tava assistindo o jogo terça-feira, aí o Paysandu não estava bem no início da partida, a Tuna estava tendo um volume muito maior e os torcedores que estavam ao redor, pronto, agora foi expulso, graças a Deus vai melhorar. E no lado do Santa Rosa, a equipe segue sem vencer no Campeonato Paraense, tendo 3 derrotas em 3 jogos e ficando na zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe perdeu para o Cametá por 2-1 no Parque do Bacurau e em meio à troca de técnico, o time segue sendo comandado pelo auxiliar Eliezer Júnior. O Santa Rosa, que divide a última colocação do Campeonato Paraense com o Caeté, são os 2 únicos times que não somaram pontos até então no campeonato e vem de derrota para o Cametá fora de casa na rodada passada, Jordana. E os 2 times demitiram os técnicos também, né? O Santa Rosa está surpreendendo negativamente. Ano passado conseguiu subir da Série B1, participou da elite do Parazão, se manteve, que a gente fala que é muito mais difícil por um período de adaptação, ainda mais quando você tem Remo e Paysandu, que estavam brigando, claro, um já na Série B e o outro brigando por acesso, né? Começando a construir um elenco para brigar por acesso. Então, é um campeonato que acaba sendo muito difícil por essa superioridade técnica dos 2 grandes da capital e o Santa Rosa conseguiu se manter no ano passado. Esse ano não. Está fazendo um campeonato muito abaixo do que era esperado. Começou talvez a temporada muito tarde, apresentou todo o seu elenco lá pelo dia 31, dia 1º de janeiro, 31 de dezembro. Então, acabou sofrendo com isso também. Era um técnico muito novo. Na segunda partida, se não me engano, já acabou sendo demitido. Então, é uma situação muito complicada do Santa Rosa realmente. A gente está indo para a 4ª rodada. Se quiser se garantir, a hora é agora, porque é tiro curto o Parazão, não tem jeito. Então, se quiser se garantir na elite, vai ter que ter uma evolução imediata. E o governo do estado, por meio do Bampará, assinou o contrato de patrocínio do Parazão Bampará 2025. Em cerimônia na Casa Civil, o governador do estado, Helder Barbalho, e a presidente do Bampará, Ruth Pimentel Melo, receberam os representantes dos 12 clubes que disputam a competição. E o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpol,
para o ato de assinatura do contrato. Ao todo, 7 milhões de reais serão investidos no campeonato, sendo o maior patrocínio da história do torneio estadual. E bora ouvir o que disse o governador Helder Barbalho sobre o investimento no Parazão Bampará 2025. O Parazão representa a valorização do futebol profissional do nosso estado e o Bampará sempre esteve como principal colaborador. Nós estamos, neste ano, inovando, ampliando a participação, fortalecendo a participação e reconhecendo o investimento dos clubes, reconhecendo a organização do evento, reconhecendo, por exemplo, nós temos agora o Parazão com VAR, que traz para o torcedor e ferramentas e para os árbitros, ferramentas que possam garantir que os resultados estejam plenamente dentro das regras do jogo, investimentos importantes na mensagem de ser um campeonato de carbono zero, portanto sem emissões de gases de efeito estufa, dentro da agenda da sustentabilidade ambiental que consolida o Pará neste papel, e nós não poderíamos de maneira alguma deixar de estar neste processo. Portanto, pela primeira vez, nós chegamos a um valor de 7 milhões de reais de investimentos do Banco do Estado do Pará como principal patrocinador junto com o governo do estado, para que nós possamos ter um Parazão 2025 extraordinário, festejado, valorizando os clubes, valorizando a nossa torcida extraordinária e, claro, fortalecendo o esporte. Investimento que vai ser feito para os times que disputam a primeira divisão do Campeonato Paraense, mas também, Vitória, para outras equipes que praticam futebol profissional aqui na região, como foi dito anteriormente, o maior investimento da história para o futebol aqui no estado. A palavra investimento em si ela é muito boa, né? A gente fala sempre que a gente quer que esses times invistam no futebol feminino, nas categorias de base, e a gente também entende que culturalmente o Norte não costumava, né, investir da forma que o Sul e o Sudeste investiam no futebol de forma geral. Às vezes a gente até brinca que tem os mistos e tudo, o pessoal investe muito mais no futebol de fora. Então, quando a gente vê iniciativas assim relacionadas ao nosso futebol, a nossa raiz, vou dar um exemplo, né? Eu que sou icoraciense, vejo um time como Santa Rosa, que é de Coraci, disputando a elite do futebol, fico triste quando eu vejo a situação, por uma questão de falta de estrutura e investimento. Sim. Então, você vê o governador, o governo, a prefeitura, o que foi investindo nessa área para gente que gosta e que cria trabalhos também, se a gente for pensar nesse lado, é muito importante e é muito bom. Voltando a falar de bola rolando, neste sábado, a quarta rodada do Parazão Bampará será aberta com duelo entre Tuna e Cametá no estádio do Souza, às 10 horas da manhã. A Tuna vai em busca da reabilitação após a derrota para o Paysandu, enquanto que o Cametá quer a segunda vitória seguida na competição. Jogo bem bacana para poder acompanhar no sábado de manhã lá no Souza, né, Jordana? Isso não é o convite, mas é só mesmo parece falando que a por falar. nossa equipe não vai estar pegando sol de manhã lá no Souza sábado. Mas um jogo muito interessante, sem dúvida. A Tuna ainda está em um processo de evolução, não vou dizer que é o time que eu estava esperando para 2025, porque como já era um time entrosado, que já se conhecia bem, que teve toda a campanha de 2024, era para mostrar uma evolução muito grande dentro de campo e ainda não está conseguindo. Mas vai precisar pontuar, vai jogar dentro de casa, a torcida sempre presente lá no Souza. Cametá vai ter trabalho por esse mando de campo da Tuna, sem dúvida, mas a gente tem uma expectativa de confronto muito aberto, confronto muito mais ofensivo. O Cametá embalado por uma vitória, precisando pontuar, e a Tuna que tem um poder ofensivo muito bom, com um dos destaques do campeonato, que é o Gabriel Furtado, mais uma vez também precisando pontuar, né, e se reabilitar depois desse jogo contra o Paysandu. E eu quero ver também o novo jogador camisa 10 da Tuna em ação, então eu acho que pode ser nesse jogo. Também neste sábado, o Caeté vai encarar o Independente de Tucuruí em Augusto Correia. De técnico novo, agora sob o comando de Léo Goiano, o Caeté vai tentar vencer a primeira na competição para fugir da zona de rebaixamento. Já o Independente vem de goleada sofrida dentro de casa e quer voltar a subir na tabela de classificação. A bola vai rolar às 3h30 da tarde deste sábado. Vitória, dois times que vão para esse confronto muito machucados, muito feridos por causa das derrotas que sofreram na rodada anterior. O Independente, como foi dito, para o São Francisco, 4-0 em casa.
e o Caeté perdeu o clássico da Farinha para o Bragantino. O Independente teve um baque muito forte quando perdeu de goleada para o São Francisco. Estava indo bem na tabela, estava ali entre as primeiras posições e tem um time que mescla também a experiência e esses novos garotos. E do outro lado tem o Caeté, que teve um desempenho muito bom no jogo contra o Remo, né, na última quarta. Foi no domingo? Contra o Remo foi domingo. Na quarta-feira foi contra o Bragantino. Isso, no domingo, eu estou falando do domingo. É porque o calendário é muito apertado, né? A cabeça tá... Baralho às vezes. Exatamente. Eu vou me acostumar. E aí, no domingo, o Caeté teve um desempenho muito bom. O Remo sofreu para conseguir bater o Caeté. Óbvio que nesse momento pesa a condição física, de até pré-temporada, posso colocar assim, de treinamento. E o Caeté acabou caindo de rendimento, o técnico não fez as trocas necessárias, né? Deveria ter mudado de outra forma. Então é um jogo, eu não ia dizer o jogo das decepções, mas é um jogo dos times que estão baqueados com tudo que está acontecendo. Sim. E o Independente precisa se ligar, né? O São Francisco fez o trabalho dele que tinha que fazer, conseguiu o ponto que precisava para garantir essa vaguinha num lugar mais alto na tabela e vai ser um jogo bem complicado para as duas equipes. No domingo, a rodada segue com Castanhal e Águia, jogo às 9h30 da manhã, no Ninho do Japim, em Castanhal. Na rodada passada, o Castanhal empatou sem gols com o Capitão Poço, enquanto que o Águia foi derrotado pelo Remo. A gente falava sobre o calendário do Águia, que não está fácil. Toda semana uma pedreira diferente. Vai jogar agora contra o Castanhal, fora de casa. O detalhe, o Castanhal ainda não sofreu gols no Campeonato Paraense, tem 7 pontos já, e ele já somou mais pontos do que fez em todo o Parazão do ano passado. No Parazão do ano passado, o Castanhal fez só 6 pontos, Jordana. Sim, é um jogo muito difícil, só que agora para o Águia não tem mais margem para erro, né? O Águia teve um calendário muito complicado, realmente, pegando Paysandu e Clube do Remo, apesar de jogar em casa, precisava fazer valer esse mando de campo, não conseguiu, apesar de, aí é o famoso morde e assopra, ter feito bons jogos. Uma equipe que tem um volume ofensivo muito grande, que explora muito bem as suas laterais, que tem jogadores que são realmente muito bons, como a gente sempre fala aqui, Germano, Bruno Limão, Jonathan Bastos, Lucas Silva foi eleito nosso craque do jogo no jogo contra o Remo. Então tem jogadores muito bons, o Águia vai precisar de uma recuperação imediatamente, esse é um jogo da vida, acaba sendo pro Águia de Marabá, né? O Castanhal não tem nada a ver com isso, tá muito bem, obrigado. Tem Paulo Rangel, tem Samuel Búfalo, tá em uma boa fase, vai, claro, tentar aproveitar, porque tem o mando de campo, e vai tentar aproveitar mais esses 3 pontos. Mas a pressão tá toda na costa agora do Silvio Criciúma. E também no domingo vai haver o jogo entre São Francisco e Bragantino, partida que vai ser disputada às 10 horas da manhã, lá no Ipixunão. Lembrando que o São Francisco ganhou na rodada passada por 4-0 Independente, como a gente falou anteriormente, e o Bragantino venceu o Clássico da Farinha por 2-1. Agora a gente falava sobre um jogo entre Independente e também o partido do Independente, em que era um confronto de 2 times que perderam, Independente e Caeté, dois times que perderam na rodada passada. Esse confronto envolve 2 equipes que ganharam na rodada passada. De um lado o São Francisco, do outro o Bragantino. Vitória. Volto a falar, o São Francisco precisa aproveitar esses jogos, esses momentos em quando ainda não vem um Paysandu, porque já jogou contra o Remo, para garantir pontos. Né? É um jogo de tabela, é um campeonato, de tabela, então precisa garantir pontos. E o Bragantino também precisa. Né? Não está numa situação muito confortável, mas também não está lá embaixo, é o meio termo, mas o quase não é lá. Então precisa, as 2 equipes precisam vencer. E a gente espera que esse jogo seja um jogo de intensidade, até para mostrar para as 2 equipes, quando o time ganha, o elenco fica com uma confiança e vai para o próximo jogo de um jeito diferente. As 2 equipes ganharam, então tem tudo para ser um jogo interessante. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente abre o segundo bloco falando sobre o Remo, que retorna aos treinos hoje para o jogo contra o Capitão Poço na próxima segunda-feira no estádio Mangueirão. E o técnico Rodrigo Santana falou sobre a boa fase do ataque da equipe e como pretende lidar com isso. Bora conferir.
Eles estão aí, não completaram um mês de clube ainda. São jogadores que entregam ofensivamente um poder de fogo muito grande. Estão entrando, estão fazendo já grande diferença, sendo que ainda não estão totalmente bem fisicamente. São atletas que estão tendo que adaptar dentro da partida, porque a gente entrou na maratona de jogo. A gente espera que eles estejam aptos a fazer os 90%, no mínimo 90% do jogo, para aí sim a gente poder começar com essa dor de cabeça boa, quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. Do treinador Rodrigo Santana, a gente já falou sobre isso durante a semana, Jordana. Todos os jogadores do campo de ataque do Remo já fizeram gols no Campeonato Paraense. Maxwell, Pedro Rocha, Adailton, Felipe Viseu e o Ítalo. Levando em consideração as mudanças que ele fez no segundo tempo e o fato de 2 jogadores que saíram do banco terem participado diretamente do gol da vitória contra o Águia, dá para dizer que eles podem pintar no time titular na partida de segunda? Olha, pode ser que sim, mas eu acho que são os jogadores que você tira do banco de reservas e você tem aquela carta na manga, sem dúvida. É o que a gente falou muito isso no Esporte Cultura. Pedro Rocha, Adailton, Felipe Viseu eram jogadores que são extremamente técnicos e saberiam aproveitar todas as vantagens que tinham jogando nessa equipe. O Remo hoje tem um banco muito técnico, tem um banco que rende muito para o Rodrigo Santana, principalmente ofensivamente. O Capitão Poço vai ter um trabalho, o Capitão Poço vai ter que mudar a forma como joga. É um time muito novo, então explora muito a velocidade, O Rogerinho Gameleira, ele tem muito de colocar o time dele para frente, ele é um técnico muito corajoso. Então ele explora contra-ataque, explora velocidade e intensidade. Se fizer isso contra o clube do Remo, deixar o clube do Remo pressionar, atacar, o Capitão Poço vai sucumbir, porque o poder ofensivo do clube do Remo é muito grande. Então vai ter que trabalhar da forma certa. O Caeté deu o caminho das pedras para os adversários, trabalha esse meio de campo, não deixa acontecer a saída de bola, porque são só 2 volantes, então eles acabam ficando numa inferioridade numérica muito grande no meio de campo, mas ele vai ter que mudar toda a equipe para jogar contra esse clube do Remo, porque se deixar, o clube do Remo vai aplicar mais uma goleada no Campeonato Paraense. Continuando falando sobre alterações, Vitória, do jogo do São Francisco para a partida contra o Caeté, o Rodrigo Santana não fez substituições no time. Já na partida contra o Águia foram 2 alterações em relação ao time que venceu o Caeté. Para o jogo de segunda-feira, podem haver mais alterações no time titular? Com certeza. O Rodrigo tem um elenco, de forma geral, tanto titular como banco, muito bom. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas quando chega na hora do vamos ver, alguma coisa não está funcionando. E o Caeté, como a Jordana falou, ele deu o caminho das pedras para as outras equipes. Olha, aqui está o problema do Clube do Remo. Tá aí, um brinde para vocês. E mesmo assim, o Remo ainda conseguiu vencer de goleada nessa situação. O Capitão Poço, quando jogou com o Paysandu, deixou o Paysandu com muita dificuldade. A diferença, eu acredito agora, do Remo para o Paysandu é a questão da defesa. Sim. Essa defesa do Rodrigo Santana com os 3 zagueiros, com o Marcelo Rangel, acredito que é a defesa menos vazada do campeonato, algo assim. É o único time que não sofreu gols no campeonato junto com o Castanhal. Então, você tem uma defesa muito boa. Senti falta no jogo contra o Águia de alguns elementos que estavam como titulares nesses jogos que você mencionou. E no domingo vamos conhecer o super campeão do Brasil em Belém, no estádio do Mangueirão. Botafogo e Flamengo vão decidir a Supercopa Rei 2025. Os detalhes na reportagem de Júnior Cunha. Um jogo e 2 campeões. Botafogo e Flamengo vão decidir no domingo no estádio do Mangueirão o super campeão brasileiro em 2025. Atual campeão brasileiro e da Conmebol Libertadores, o Botafogo teve nesse meio de semana um clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca e com o time principal em campo. O que foi visto hoje faz com que a gente chegue muito confiante e muito forte para essa decisão, assim como foram as decisões anteriores que o Botafogo fez, e hoje já nos credencia novamente a chegar muito forte para essa próxima decisão. Já o atual campeão da Copa do Brasil, Flamengo, também esteve em campo nessa semana, enfrentando o Sampaio Corrêa pelo estadual. Mas diferente do rival alvinegro, o técnico Felipe Luiz precisou fazer escolhas e poupar parte da equipe por conta do curto período entre as partidas.
A decisão foi por causa do jogo, né? Eu nem pensei que o Botafogo ia ter um dia mais de descanso, mas provavelmente se o jogo tivesse sido ontem, pode ser que eu tivesse tomado outras decisões em começar com o time, o time com jogadores aí que a maioria deles pode começar a final, teria começado hoje. No estádio do Mangueirão, Botafogo e Flamengo vão voltar a duelar após quase 6 meses do último confronto, quando o Alvinegro fez 4-1 no rival pela 23ª rodada do Brasileirão. E a partida deste domingo vai colocar frente a frente 2 treinadores que pretendem usar bem as cartas disponíveis para surpreender o adversário. Time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil. A partir de agora, nós vamos começar a analisar, eu principalmente vou começar a virar minha atenção para o Flamengo, mas a análise já foi feita com a equipe do Flamengo. Agora é encontrar a melhor estratégia para que a gente possa ser superior ao Flamengo e que essa superioridade possa nos dar o título no domingo. Em campo, Botafogo e Flamengo vão estar reforçados. Apresentado nesta semana no estádio Newton Santos, o atacante Arthur deixou o Zenit da Rússia, onde esteve nas 2 últimas temporadas, para ser jogador do Botafogo até o final de 2029. Para ele, se for o desejo do técnico Carlos Leiria, entrar em campo no domingo não será um problema. Fiz a pré-temporada bem feita. Acho que fisicamente, nas minhas férias também que teve em dezembro, eu não parei também, trabalhei bastante. Então, eu me vejo preparado fisicamente. Espero com certeza contar com o time está contando comigo, eu estou contando com o meu time também. Então, acho que estou muito feliz, estou me sentindo preparado sim. Do lado rubro-negro, a novidade da semana é o lateral direito Danilo, apresentado ao torcedor nesta quinta-feira no estádio do Maracanã, antes do duelo com o Sampaio Corrêa. Após 6 temporadas na Juventus da Itália, o defensor de 33 anos retorna ao Brasil para atuar pelo Flamengo e com o desejo de estrear já na Supercopa Rei. É claro que eu não estou na minha melhor condição, porque não vinha jogando há algum tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajuda bastante, né? Então espero poder estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. E para quem não está muito acostumado a assistir as finais da Supercopa, é bom se preparar, tá? Porque já tivemos decisão por pênaltis, jogos que terminaram 3-2, jogos que sempre tiveram gols. Então a tendência é de que a gente tenha no Mangueirão mais uma partida bem emocionante, dessa vez envolvendo Flamengo e Botafogo, Clássico, Jordana. né? Clássico é clássico, ainda mais quando se trata de uma final. Início, acho que a abertura da temporada do futebol brasileiro, do futebol nacional dentro do Mangueirão. As duas equipes vão preparadas para fazer um jogo muito interessante, um jogo que vale muito para essas duas equipes. Definitivamente, um grande evento esse ano, sem dúvida. A torcida paraense vai ter esse presente. Eu mesma, para mim... Um beijo, um abraço, boa sorte a todos. Por outro lado. O Flamengo que já conquistou 2 vezes o campeonato, seguido por Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, que ganharam cada vitória. Tudo normal. Não, falando do jogo, da situação, o Júnior até citou na reportagem as contratações e tudo. Não sei se esses jogadores já poderão ajudar, né, nessa partida, nessa decisão, mas falando do espetáculo, é também muito importante, né? Falei isso várias vezes, a gente ter um espetáculo aqui desse tamanho, casa cheia, com certeza, né? É um jogo familiar, vai ser um ambiente muito bacana e abertura do campeonato, né, do futebol, na verdade, brasileiro, que é o que a gente mais espera. A gente termina um, a gente fica, e aí, quando é que começa o outro? Exato. Bora querer? E é muito bom que vai ser na nossa capital. Jordana, obrigado pela participação, obrigado, Vitória, e a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com o Sem Censura Pará. Bom final de semana a todos. Tchau.